Olá, sejam bem-vindos. Hoje iremos estudar circuitos lógicos. Para isso, vamos iniciar com noções de lógica. O objetivo de estudo da lógica são as proposições ou proposições lógicas. O que vem a ser uma proposição? Uma proposição é toda sentença que possui apenas dois valores lógicos, verdadeiro ou falso, não ambos ao mesmo tempo. Exemplo: toda bola é quadrada. Isto é uma proposição lógica. O valor lógico atribuído a esta sentença é falso. Toda bola não é quadrada. 2 é um número primo. Isto é uma sentença cujo valor lógico é verdadeiro. Estes exemplos caracterizam para nós o que são proposições. O que não vem a ser uma proposição? Toda sentença que transmite ambiguidade não é uma proposição. Exemplos: sentenças que carregam consigo dois valores lógicos simultâneos. Por exemplo, só digo mentira. Esta sentença, ela não é uma proposição, pois, se for verdadeira, ela é falsa, e se for falsa, ela é verdadeira. Então, isto não é objetivo de estudo da lógica. Expressões interrogativas. Expressões interrogativas, como o próprio nome diz, são um questionamento, é uma pergunta. Você não julga isso. Que dia é hoje? Você não disse se isso é verdadeiro ou falso. Sentenças que ainda não ocorreram. Se elas ainda não ocorreram, você não as julga, você não as avalia como verdadeiras ou falsas. Exemplo: amanhã será um dia frio? Não sabemos. Tipos de proposições. As proposições classificam-se basicamente em dois tipos: simples e compostas. As simples, nós já vimos alguns casos e segue mais um exemplo. João estuda matemática. Um outro exemplo: João estuda matemática ou vai ao cinema. O segundo exemplo trata-se de uma proposição composta. Proposições compostas são formadas a partir de proposições simples mediante o uso de conectivos lógicos. Neste caso, o conectivo ou faz a junção de duas proposições mais elementares. João estuda matemática ou vai ao cinema. Vamos falar um pouco mais sobre os conectivos lógicos. Conectivos lógicos são sentenças ou símbolos, tá, capazes de relacionar uma proposição com outra proposição, como já dissemos, formando proposições compostas. Os principais são e, ou, não, se, então, se, somente se, cuja representação você pode ver aqui à esquerda. Chapéu para cima é o e, chapéu para baixo ou tio, não, seta, se, então, dupla seta, se, somente se. Bem, uma vez que falamos das proposições e dos conectivos lógicos, é conveniente utilizarmos uma tabela verdade para que possamos estudar as proposições de uma maneira mais rápida, mais simples. Segue uma tabela verdade. Uma proposição, de modo geral, pode ser representada por uma letra minúscula, P ou Q ou outra letra. Neste caso, como já dissemos, uma proposição admite dois valores lógicos, verdadeiro ou falso. Quando você associa mais de uma proposição a uma combinação desses valores. Esta combinação, mediante conectivos, vai expressar uma sequência de valores lógicos, como pode-se ver nessa tabela. Esta proposição é a negação da proposição P. Esta é a negação da proposição Q. Esta é a conjunção da proposição P e Q. Quando P e Q é verdadeiro, ela é verdadeira. Em todos os demais casos da conjunção, ela é falsa. Proposição tipo disjunção, veja, o conectivo ou faz essa disjunção entre uma proposição P e uma proposição Q. Ela é falsa apenas quando ambas as proposições são falsas. Uma proposição tipo se, então, proposição P, se P, então Q. Ela é falsa apenas quando
A primeira é verdadeira e a outra é falsa. E uma proposição do tipo se e somente se, se P, se e somente se Q, e vice-versa. Ela é falsa somente no centro. Ela pode ser encarada como uma dupla composição da proposição de seta simples. Isto é uma tabela verdade com os principais conectivos lógicos. Estudaremos agora circuitos lógicos, circuito simples, circuito do tipo OU, do tipo E e do tipo não. Para estudarmos esses circuitos na prática, entraremos no portal do NOAS e baixaremos o aplicativo Circuitos Lógicos no seguinte link. Com o aplicativo aberto, vamos estudar o circuito simples. O circuito simples corresponde a uma única proposição. Observe. É um circuito constituído de uma chave, uma fonte e uma lâmpada. A este circuito corresponde uma proposição lógica. Ou seja, uma proposição pode ser verdadeira ou falsa. A situação de verdadeira corresponde quando ligamos a chave. A lâmpada acende devido à circulação de corrente e isto corresponde à situação verdadeira. Quando a chave está aberta, temos a situação falso, lâmpada apagada. A negação de uma proposição é feita em um circuito mediante a utilização de um inversor. Observe. Chave ligada, lâmpada acende. Se você utiliza o inversor, que corresponde ao conectivo não, nós temos a inversão da situação. O que era verdadeiro passa a ser falso, o que é falso passa a ser verdadeiro, com a utilização de um inversor. Vamos estudar agora um circuito do tipo E. O circuito do tipo E é constituído de duas chaves ligadas em série, uma após a outra. A sua tabela verdade correspondente está aqui à direita. Observe, quando as duas chaves estão desligadas, nós temos a situação de falso, falso, falso. Cada chave corresponde a uma proposição. Esta chave corresponde a uma proposição P e a esta chave corresponde à proposição Q. O fato de estar em série corresponde à conjunção do tipo E, P e Q. Vamos às relações. Uma chave ligada e a outra aberta. Nós teríamos um verdadeiro e um falso. Verdadeiro e falso, já sabemos, uma tabela verdade constituída com verdadeiro e falso, é falso. Então a lâmpada deve estar apagada. Observe aqui. Verdadeiro e falso é falso. Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro, a lâmpada está acesa. E assim por diante. E a negação dessa proposição, assim como antes, é feita utilizando um inversor à frente das chaves. Observe aí. Verdadeiro, verdadeiro, a lâmpada deveria estar acesa. Mas uma vez que você utilizou o inversor, ela está apagada. Novamente, quando se utiliza o inversor, o que era verdadeiro passa a ser falso, o que era falso passa a ser verdadeiro. Então, verdadeiro, verdadeiro, lâmpada deveria estar acesa. Com o inversor, ela está apagada e nós temos a situação de falso. Observe, verdadeiro, verdadeiro, ligada, ligada, era para ser isso, mas situação de falso, lâmpada apagada. Estudaremos agora um circuito do tipo OU. Novamente, um circuito chaveado e a sua tabela verdade que corresponde a esse circuito. Observe aí, cada chave, assim como antes, corresponde à sua respectiva proposição. Essa chave pode ser a proposição P e esta a proposição Q. A esta situação em que uma chave está paralela à outra, temos a situação do tipo OU. Representa o conectivo OU, esta situação, uma chave paralela à outra. Neste tipo de situação, nós já sabemos que quando uma das proposições for verdadeira, a proposição será verdadeira. Observe, basta que uma das proposições seja verdadeira para que a proposição seja verdadeira, sendo falso apenas quando ambas forem falsas, que corresponde para nós quando as chaves estão desligadas. Como já dissemos antes, uma vez utilizando o inversor,
tudo que era verdadeiro passa a ser falso, tudo que era falso passa a ser verdadeiro. Observe, chaves desligadas, lâmpada acesa. Isso só é possível com a utilização de um inversor. A tal situação na tabela verdade corresponde à última linha. Chave desligada, falso. Chave desligada, falso. Portanto, falso. Mas, utilizando seu inversor, você tem a situação de verdadeiro. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.